A Defesa Civil de Caratinga notificou na noite da última segunda-feira os moradores que vivem próximo do local onde ocorreu a queda do muro de contenção construído às margens da BR-116, atrás do posto de combustíveis Gentil. O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira em Caratinga. Ninguém ficou ferido. Cerca de 130 pessoas que moram no bairro dos Rodoviários, que fica acima da obra, estão desalojadas, sendo orientadas pela Defesa Civil para deixar suas residências por segurança. Na última segunda-feira, a equipe de jornalismo da Docton TV mostrou vários caminhões de mudança no local e seus proprietários retirando os móveis. Um geólogo foi contratado pela Prefeitura para avaliar o solo no local e na região afetada. O profissional da área, Leonardo Souza de Belo Horizonte, iniciou a avaliação na manhã desta terça-feira e conversou também com os moradores, que pedem da Prefeitura o aluguel social. Nós tivemos que sair durante a madrugada, os bombeiros sugeriram que não era seguro ficar nos prédios. E já na madrugada, então, foi por volta de 1h30 o incidente, nós tivemos que sair dos prédios, Nós saímos, então, da minha família, com a roupa do corpo, pegamos os documentos e fomos para um hotel. Bom, hoje a gente está hospedado na casa da minha ajudante, da minha babá, que gentilmente cedeu a residência dela para nós. E agora a gente, com esse laudo do geólogo, que acabou de conversar conosco, que realmente o terreno está instável, e com as chuvas há mesmo risco de ceder. Nós, então, estamos cobrando da Prefeitura a disponibilização do aluguel social, porque realmente nós proprietários não temos condições de arcar com o financiamento dos apartamentos e um aluguel. E na segunda-feira, nós moradores já vamos pegar esse laudo e juntamente com o projeto e autorização dessa obra, para nós, então, podermos aí cobrar os nossos direitos em relação às questões ao desalojamento, a questão do preço também dos apartamentos, que provavelmente vão cair. Então a gente vai ter essa desvalorização aqui, sem contar com todo esse transtorno que a gente está tendo. E ficar aqui aguardando então, e vigiando o que vai acontecer aqui com as nossas moradias. O geólogo comentou que foi contratado para avaliar o risco dos moradores em permanecer ou não no local e que a área já consta no Plano Municipal de Redução de Risco de 2017, onde o risco já havia sido constatado, mas que estava sendo executado no momento uma obra para intervenção estrutural para estabilizar a encosta, só que a intervenção não foi suficiente. Fui contactado no final do dia ontem pela Defesa Civil, pela Prefeitura, onde me foi solicitada uma vistoria desse problema que aconteceu aqui no município de Caratinga, para que a gente tenha um posicionamento sobre, principalmente, o risco, Não é nem em relação ao que foi feito, ao projeto, não é esse o objetivo da avaliação, mas o risco que a ocupação do entorno de onde aconteceu o problema tem hoje, para que a gente consiga orientar os moradores e que eles tenham a segurança necessária de ficar em casa ou de sair de casa preventivamente. Então foi feita uma avaliação aqui, eu cheguei por volta de 8 horas da manhã e a avaliação ainda está em curso para poder depois ser emitido um laudo que vai ser fornecido à Defesa Civil e está disponível para a população. No instrumento que o município possui, que é o Plano Municipal de Redução de Risco, de 2017, 2018, se não me engano, onde o risco já havia sido constatado, mas que onde estava sendo executada uma obra, uma intervenção estrutural para estabilizar a encosta, mas algum problema aconteceu que essa intervenção ela não foi suficiente e agora aconteceu uma superfície de ruptura ali, uma ruptura formada ao longo da encosta inteira com deslizamento que colocou parte das residências na parte superior da encosta em risco agora. É difícil dizer a causa específica, pode ser um conjunto de causas, digamos assim, porque isso vai desde a característica que o terreno tem, Você tem um desnível muito elevado, você tem uma angulação muito, muito elevada, muito inclinada em relação às bermas de equilíbrio que estavam sendo geradas. Talvez a intervenção com o concreto projetado não tenha sido suficiente para poder estabilizar a encosta inteira. Então tem um conjunto de fatores que podem ter levado à ruptura, mas isso depende de uma avaliação um pouco mais criteriosa para que se tenha a causa exata. As residências, de acordo ainda com o geólogo, não estão condenadas, com exceção da residência de cor branca, onde a garagem cedeu, e 2 casas geminadas.
O geólogo ainda alega que o motivo da queda do muro pode ser um conjunto de causas, não repassando de fato o que poderia ter motivado. Dos dois prédios que ficam a montante ali da área rompida, por enquanto eles ainda possuem um afastamento em relação à área onde houve a ruptura, a superfície de ruptura, onde ainda não é necessário que você tenha, que o prédio seja definido como condenado, diferentemente dessa casa aqui próxima a gente, dessa casa geminada aqui onde estamos agora. Só que também foi explicado aos moradores, para que eles tenham ciência, que o que aconteceu em relação ao processo, ao deslizamento, a geometria que ele possui e as características do local, é que é muito provável, como a gente está entrando ainda no período de chuva, né, que começa agora nesse mês e vai até março, você vai, com esse acúmulo da chuva, você vai ter uma acomodação do material, vai ter um comportamento ainda a ser acompanhado do material, então pode haver uma progressão do processo, que vai fazer com que essa área que rompeu se aproxime um pouco mais em relação aos edifícios. Tá? Mas a princípio, por enquanto, eles não estão condenados, claro que depois vai ter que haver a estabilização da encosta, mas por medida preventiva, a orientação é que eles realmente saiam preventivamente, até que comece o período de chuvas, a gente tem um entendimento melhor de como que o terreno vai se comportar nesse período. De lá e daqui também, onde essa superfície se formou. Parte do material rompeu e parte ainda não rompeu, né? Então a gente consegue ver pelos indícios aqui que a gente tem do lado de cá, tanto aqui no asfalto quanto nas edificações, que é digamos, a continuidade da superfície de ruptura. Então esse trecho demarcado dentro da superfície é o trecho onde é bem provável que com o período de chuva agora que vai começar, hoje vai chover, por exemplo, né, que ao acomodar ali ao longo da encosta o material, talvez você tenha colapsos nessas estruturas. Quando a gente faz um projeto de estabilização, a gente tem que abrir mão de uma série de estudos para que você faça aquilo de maneira que não traga problemas, né? Desde sondagens, análise do solo, para aí sim definir as angulações, a questão da remoção ou não. Como ali embaixo, que é comum no município, você tem a parte de baixo, né, do nosso substrato, que é uma parte mais rochosa, né, tem mais pedra, digamos assim, e por cima um pacote de solo. Então, para que você remova a parte de baixo, você tem que ter, do ponto de vista de projeto, a capacidade de entender como você deve proceder para a parte de cima, né? Claro que comportamentos diferentes, ou seja, o solo se comporta diferentemente da rocha. Então, comportamentos de materiais diferentes tendem a trazer problemas diferentes. Mas isso tem que ser previsto na etapa de elaboração do projeto. O laudo final da avaliação será entregue à Defesa Civil de Caratinga na próxima semana. Próxima semana, no máximo segunda-feira, tá? Parte das orientações já foram repassadas à Defesa Civil e aos moradores, que é mais importante, né, para que eles consigam tomar providências necessárias em relação às suas moradias, mas na próxima semana esse laudo estará disponível na Defesa Civil. A orientação que eu fiz em relação à área, junto à Defesa Civil, onde nós estamos, vai haver um fechamento definitivo, para que não haja nenhuma pessoa acessando essas edificações, que é uma área de maior risco agora. Em relação à questão do escoamento de água lá em cima, entre os prédios, tem que dar uma solução, porque hoje o que desce de água ao longo da rua vai ser direcionado direto para o meio do escorregamento, isso é um problema também, então vai ser tomada uma decisão em relação a isso. E os moradores, eles foram orientados para que eles saiam preventivamente, aqueles que a gente assim avaliou, para que não haja ninguém próximo à questão do risco. E somando-se a isso, a Defesa Civil, e aí isso pode ser olhado melhor com a Defesa Civil, parece que já está disponibilizando a parte social da Defesa Civil para que converse com os moradores que queiram sair de casa. Na manhã desta terça-feira, a Docton TV entrou em contato com o proprietário da obra, Ederson Henrique Teixeira, que enviou a seguinte mensagem, confira na íntegra. Bom dia. Contratei um estudo de geologia e de engenharia para analisar as condições do evento. Não quero fazer afirmações sem embasamento técnico, mas nossas suspeitas apontam para outras causas do deslizamento. Como meus advogados já adiantaram, estou profundamente abalado e preocupado com todas as famílias que foram desalojadas e as consequências disso tudo. Mas não posso ser apontado como pivô do ocorrido. Acredito e tenho fé que se não fosse nossas intervenções no local, como drenagens, correções em redes pluviais
e direcionamento das enxurradas no local, o desastre poderia ser maior e com consequências mais drásticas. Mas, como disse, um pronunciamento como este deve vir embasado em dados técnicos e é isso que vamos providenciar. Acho que esta providência irá auxiliar a todos e clarear os próximos passos. Em breve entrarei em contato para, se for do interesse da empresa, nos pronunciarmos a respeito. Novamente, expresso minha solidariedade a todos os afetados. Atenciosamente. A equipe da Docton TV continuará acompanhando o caso.